aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Pode vir queimar,
Oi. E boa noite! Entramos aqui, Som do Céu, com vocês, pela Rádio da Capela, FM 105,9, a Voz de Vinhedo. Em novo horário, em novo dia, estamos aqui agora a partir dessa semana, iniciando hoje, às segundas-feiras, a partir das 8 da noite. Vamos juntos até às 10 da noite. E você é o nosso convidado a estar conosco aqui para ouvirmos a respeito da palavra do Senhor, conversarmos aqui, ouvirmos música juntos. E você também pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, que eu vou deixar para você agora. Você pode fazer sua pergunta, mandar o seu recado. Eu sei que às vezes aqui a gente até esquece de ler, né? Mas vou deixar para vocês hoje. Se vocês mandarem, eu prometo que nessa programação aqui a gente vai estar lendo e vai estar respondendo, tá bom? O nosso WhatsApp é 199-96600233. Repetindo, 199-96600233. Gente, seja bem-vindo ao nosso novo horário. Nós estamos aqui para um tempo abençoado de louvor, oração, palavra. Se você também tiver um pedido de oração, pode mandar pra gente nesse WhatsApp e a gente vai junto hoje até às 10 da noite. E hoje você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp. Então faça isso. Mande sua pergunta, seu pedido de oração. E agora você fica com a gente está aqui na nossa mesa. Li, boa noite! Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, mesa. Estamos aqui no novo horário. É isso aí, tudo novo hoje. Tudo novo. E pra comemorar, né? Eu achei uma... Ei! Brasil ganhou! Vamos que vamos. Pra quem não acreditava, passamos. Passamos pelo Japão? Sem Neymar. E vamos que vamos. Deus abençoe a todos os ouvintes aí. É isso aí, Pastor Marcos, boa noite. Novo horário hoje. Novo horário das 20 às 22 horas agora, com o Som do Céu. Isso aí. O som que toca o seu coração. Vem conosco até às 22 horas dessa vez. Hoje tem um assunto muito relevante, aquilo que Deus está falando. Top, hoje está top aqui. Aí. E vamos com a gente nesse novo tempo, nesse novo horário. Deus abençoe a todos e que seja muito relevante para vocês aí. Um abraço. É isso aí, Pastor Éder. Uma boa noite a todos os ouvintes, boa noite, mesa. Boa noite. Graça e a paz do Senhor a todos. Que bom, né? Um horário mais aconchegante. Mais acessível pra gente também, menos sono, né? Nos ajude, você que já tem o costume de nos ouvir, né? Envia o link, gente. Envia o link pra mamãe, pro papai, pro tio, pra tia. Mande as perguntas, conversa com a gente. Então é muito importante e gratificante pra gente a participação de todos. É isso aí. Também hoje tá aqui com a gente a Eide. Boa noite, ouvintes. Boa noite, mesa, né? Também. Boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Isso aí. E nós somos Som do Céu, né? Nós tínhamos o nosso programa. Você que tá ligando o rádio e fala assim, nossa, quem que é essa turma que tá chegando aí, né? Um povo meio doido, somos mesmo. A gente é crente. Gente, nós somos Som do Céu, é um programa da Igreja Destino. A Igreja Destino, ela fica ali em Valinhos, na rua Luiz Carlos Brunello, 58, Chácara São Bento. E você é o nosso convidado. Agora, não é mais amanhã, né? Na quarta-feira temos culto às 19h30. Final de semana a gente teve uma grande festa, aniversário de 5 anos da nossa igreja. Palavra de Deus, muito louvor, muita adoração. Música nova, não conseguimos pôr a música nova aqui hoje, porque a gente precisa converter ela, né, Li? Sim. Mas no próximo programa a gente vai soltar ela aqui. Música gravada. Governa com poder. É isso aí, no próximo programa a gente vai colocar. O Senhor tem abençoado aquela casa, tem derramado poder sobre aquele lugar e nós cremos nas grandes obras ainda que vão se realizar através desse povo, né? E aqui em Vinhedo nós temos os nossos GFs, né? Tanto aqui na Capela quanto na Vila Lourençon. Depois a gente vai deixar o endereço. Apesar que amanhã, né, é o nosso último dia, depois entramos em férias e voltamos depois em agosto. Mas até o final do programa eu deixo o endereço e você anota para estar conosco nos nossos grupos famílias, as nossas células. Então, para você que tá ligando agora, não tá entendendo muito quem é esse povo, que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Isso aí.
Então hoje a gente tem um assunto muito legal para falar com vocês, mas antes disso, eu quero falar dos nossos apoiadores que têm apoiado esse programa, que têm nos ajudado a plantar essa semente. Você que está na sua casa, você que está no seu carro, no seu caminhão, que eu sei que tem caminhoneiros que nos ouvem, você que está aí ouvindo pelo aplicativo ou até pelo YouTube. Os nossos apoiadores são Belo Burger, que a Eide está aqui com a gente hoje, que é a proprietária lá, ela e o Eric, tem nos abençoado. Milk Mudo, Jailton, Deus abençoe você, abraço. Também Clínica Veterinária e Pet Shop Arte Animal, Pastor Marcos tem nos abençoado, a Tati. Mar de Promessas Pescados, o Wilson tem nos abençoado. E DM Assessoria de Eventos, AD, que também tem nos abençoado. Muito obrigada a vocês que têm semeado aqui, e nós cremos que essa voz, ela está ecoando nos corações e muitas pessoas têm ouvido, e nós temos levado a palavra através das ondas sonoras do rádio. Que Deus abençoe vocês. E hoje a gente vai falar sobre o que, amor? Sobre espírito, alma e corpo. O homem espiritual. Damos início a uma série de mensagens ou de conversas. Sim. Eu acredito que vai umas 7 semanas aí sobre esse assunto. Amém. Discorrendo, muito importante, relevante a todos. Na semana passada, tá lá no YouTube, né? Está gravado. Nós falamos um pouquinho da vida espiritual, como é viver essa vida espiritual, o que é viver a vida espiritual. Então, se você não ouviu, volta aí um programa, escuta o programa da semana passada, que nós falamos um pouquinho a respeito disso, né? De como ser uma pessoa espiritual, como que a gente desenvolve essa espiritualidade e também como se inicia isso na nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente fala, a gente é guiado pelo Espírito, o Espírito Santo se move dentro de nós, mas a gente não sabe como isso se inicia. E nós sabemos que isso se inicia a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, né? O nosso espírito estava desconectado de Deus, e a partir desse momento que nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito é religado a Deus, e aí começa a nossa vida espiritual. E nós sabemos também que aí começam as nossas guerras espirituais. É uma guerra que a gente não pede pra estar nela, mas automaticamente isso acontece nesse momento. E nesses dias nós vamos estar discorrendo a respeito desse assunto de vida espiritual. O que é viver no espírito, né? Muita gente acha que isso daí é uma coisa estrondosa, realmente é poderoso, mas pra gente hoje é natural e simples, e a palavra vem nos trazer alguns fundamentos, alguns princípios a respeito disso, e a gente vai estar discorrendo nesses programas. Antes, porém, telefone de contato, se você nos Isso, ouve, eu esqueci, verdade. E tem o desejo e foi tocado pelo Espírito Santo de ser um dos nossos apoiadores, o telefone é 199-8933-1560. mais uma vez 199-8933-1560. Não entendi. Amém. Então fique com a gente aqui. Agora a gente vai de música ali. E daqui a pouquinho a gente volta a respeito desse assunto. O pastor Éder vai dar o start aqui nesse assunto e a mesa vai conversar. E você tá convidado a conversar com a gente. Pode mandar aí o seu feedback, pode mandar a sua pergunta, a sua curiosidade, ou se você quiser comentar algum ponto aqui que a gente está conversando também. E o nosso WhatsApp para você fazer isso é o 199-96600233. Quer pedir sua música? 199-96600233. Quer pedir oração? 199-96600233. Somos Som do Céu, transmitidos pela Rádio da Capela FM 105,9, a Voz de Vinhedo. Com vocês hoje até às 22 horas. Fique com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte.
E vai fazer assim com a sua família hoje. Um dia já cansado eu disse: pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E ele me chamou de filho. Tem algum filho de Deus aí? Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei. Deus sabe como eu chorei. E ele foi fiel comigo. Põe a sua mão no seu coração assim, ó. Sua família hoje. E ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Junte suas forças e clame a Deus, que Ele escuta o grito do seu fraco coração. Vai lá, meu horizonte. E agora eu tenho vida e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de história nova e linda, linda, escrita pelo dedo de Deus. As duas mãozinhas pra cima, escrevendo. Escrita. Um dia já cansado eu disse: pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E ele me chamou de filho. Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei. E ele foi fiel comigo. Tristeza que doía, me lavou com o seu sangue, perdoou. A minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que ele fez comigo. E vai fazer assim contigo hoje. E ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Vem, 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 vem. Junte suas forças e levante as mãos e clame. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Ele escuta o grito. E voltamos. Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui podendo falar com a mesa. Esse time aqui, excepcional. Nós viemos de um fim de semana assim, tremendo, né? De uma conferência. De glória, de né? glória. E além da conferência aqui na Igreja Destino,
eu e o pastor Marcos estivemos em São Paulo. Fui ver meu amigo. No seu rolê? Eu levei ele no meu rolê. Ele gostou do rolê. Normalmente eu tô no rolê do pastor Marcos, né? O profeta. E eu convenci, né? Não tive dificuldade, não. Chamei só, falei, vamos. Ele falou, vamos. E fomos para São Paulo, ver de perto o meu amigo Paulo Borges. Foi uma bênção. Ele ficou das 9 da manhã às 17 horas. E é impressionante como você fica ouvindo da palavra de Deus através da vida do pastor Paulo, de uma forma assim... Sobrenatural, né? Sobrenatural. E uma coisa que ele falou lá, que eu já compartilhei com umas 10 pessoas, que eu achei muito interessante e eu quero compartilhar com você, ouvinte, também, é sobre a bandeira do Brasil. Foi selecionado entre as 42 seleções, é isso, Eliezer? Você que está mais perto do futebol aí do que eu. 48, se eu não me engano. De todas as seleções que estão na Copa do Mundo aí, fizeram a seleção entre eles ali. Meu Deus. Avisa o Adriano lá que está saindo ele aqui. Entre as seleções que estão na Copa, desculpa, gente, o cara ouvinte. Foram eleitos qual o hino mais bonito. E o hino considerado mais bonito foi o da nação brasileira, o hino do Brasil. E selecionaram a introdução como uma melodia bonita, acho que colocaram 18 segundos dela, e a letra foi considerada também a letra mais bonita. E da parte da letra que eles selecionaram foi assim, de amor e de esplendor, acho que assim... De amor e de esperança, a terra desce. De amor e de esperança, a terra desce. E a pergunta, desce da onde? E aí um fato curioso, as estrelas que estão desenhadas na bandeira do Brasil estão desenhadas assim como elas estão no céu. Do Cruzeiro do Sul. No Cruzeiro do Sul. Não está organizadinho, retinho, como as demais bandeiras costumam colocar a estrela. Está literalmente como se fosse uma foto do céu. Isso acho que foi no Rio de Janeiro em 1800 e alguma coisa. Benjamin deve saber. Benjamin tinha comentado comigo. Certeza que ele deve saber. E o curioso que o Cruzeiro do Sul desenhado na bandeira do Brasil, ele está espelhado de propósito. É como alguém que vê de cima para baixo. Então quem colocou lá foi um profeta, pode ter certeza. Foi um artista. Um artista profético. Artista profeta. Certeza, luzes, né? certeza. Então, a promessa sobre essa nação, a direção de Deus sobre esse país, e que nós, como filhos de Deus, precisamos acessar. Brasileiros que nós somos, talvez brasilianos. Talvez brasiliano, para assumirmos essa responsabilidade, para que realmente aquilo que existe de promessa da parte de Deus para a nossa vida, a gente possa experimentar ainda nessa geração, né? Amém. Nesse tempo que nós chamamos de hoje. Amém? Amém. E já entrando propriamente sobre o assunto agora, sobre o homem espiritual, sobre espírito, alma e corpo, há uma reportagem aqui da CBN, Michael Youssef. Ele diz assim, ele afirmou que a falta de conhecimento está levando alguns cristãos, assim como igrejas, a adotarem visões heréticas sobre questões contemporâneas. Por Patrícia Scott, da CBN News, diz assim: o analfabetismo bíblico é galopante. As pessoas vão cair no engano dos falsos ensinos, porque não estão fundamentadas na palavra de Deus. Advertiu o pastor Michael Youssef que a Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos, ao destacar a ignorância bíblica e o eventual surgimento do anticristo, além disso, o líder religioso alertou os cristãos sobre o analfabetismo bíblico, a cultura contemporânea e a verdade. Segundo Michael, a falta de conhecimento bíblico é uma tendência contínua e preocupante na cultura atual. Então, nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Amém.
sobre fundamentos e princípios. Estamos falando também, pontuando sobre o que a palavra diz que ia acontecer nos últimos dias. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim que muitos falsos mestres se apresentariam nesses dias e enganariam a muitos. Ele também escreve a Timóteo dizendo assim que com comichão no ouvido, as pessoas não suportariam a sã doutrina. É verdade. Não suportariam ouvir a verdade e amontoariam para si, ou correriam atrás de mestres e profetas, segundo o desejo do seu coração, para satisfazerem o seu desejo. Então, pensando nessa situação, e voltando para a palavra de Deus e para a nossa composição e aquilo que Deus imaginou, tentando entrar na mente de Deus, porque a gente nunca alcança a mente de Deus, mas o Espírito de Deus que habita Deus, o Espírito de Deus que habita Deus e conhece as profundezas da mente de Deus, também conhece a nossa mente. E nós que somos filhos de Deus e fomos gerados pelo Espírito Santo, e a partir da nossa conversão, o novo nascimento, tivemos o nosso espírito regenerado. Então agora o nosso espírito ele se comunica com Deus por meio da palavra e do Espírito Santo. Então nós temos isso restaurado dentro de nós. E agora a nossa vida é regida e governada pelo Espírito Santo de Deus. Então há necessidade de nós fortalecermos o nosso conhecimento de Deus e embasar a nossa fé na palavra de Deus para não cairmos no engano. Então falar sobre o homem espiritual e conhecendo a constituição do homem e sua condição diante de Deus é o nosso assunto, o nosso start nessa segunda-feira e o que nós vamos estar discorrendo durante os outros programas. E o texto base que eu quero conversar com vocês e vamos estar discorrendo um pouquinho é 1 Tessalonicenses 5:23, que diz o quê? Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a ordem bíblica, a ordem original, lá no jardim, Gênesis 2 vai falar sobre isso. E criou Deus o homem do pó da terra e soprou o Espírito sobre o homem. E a junção desse sopro, o Espírito, sobre o barro, sobre o corpo, gera a alma vivente. Então, muitos cristãos conhecem pouco sobre a diferença entre o Espírito, alma e corpo. Essa falta de compreensão pode gerar confusão na vida cristã. Uau. Então é sobre isso que nós vamos estar conversando, porque Deus deseja conduzir o seu povo a uma vida governada pelo Espírito e não pela alma ou pelos impulsos do corpo. Então falar sobre isso é olhar a nossa estrutura. Quem somos? Quem somos. Evidentemente que nós vamos estar falando de algo aqui não é comum a gente ouvir esse tipo de mensagem ou de conversa. Então eu aconselho vocês a pegarem um caderno, anotarem os versículos, a meditarem sobre a palavra de Deus e sobre esse assunto, porque é fundamental. Se nós queremos ser desejados, se nós queremos e temos o desejo de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus e sermos homens espirituais, e a palavra diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas e por ninguém ele é discernido. Então, para experimentarmos isso na nossa vida, nós precisamos entender o que a palavra fala sobre isso. Sim. Talvez a nossa compreensão não seja a totalidade, e nós não vamos alcançar a totalidade do que nós precisamos compreender, porque
sondar a mente de Deus, falar sobre as coisas de Deus, ele é quão insondáveis, já dizia o apóstolo Sim. Paulo, são os seus juízos, os seus caminhos, com profundeza da grandeza e do conhecer e o saber de Deus. Então a gente não sabe a totalidade, mas o básico, a origem e o que a palavra determina, e o que a palavra fala sobre isso, nós como cristãos, como filhos de Deus, precisamos saber. Precisamos saber. Precisamos. E a ordem é essa que nós lemos. Nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Espírito, alma e corpo. Então há uma constituição tríplice do homem. O homem é espírito, alma e corpo, como nós lemos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há mais um alerta. Além de nós termos o conhecimento da palavra, temos conhecimento para não sermos enganados, não sermos facilmente iludidos, espírito, alma e corpo precisa ser conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo vir buscar a sua igreja, o nosso espírito, alma e corpo tem que estar conservado e íntegros. Agora, se nós não fazemos distinção ou não temos conhecimento do espírito, das faculdades do espírito, das faculdades da alma e do corpo, como nós vamos saber quando é o espírito e quando é a alma? E nesse momento do espírito, estou falando do espírito humano, que junto com o espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. Então, o homem não é apenas corpo e alma. Ele possui um corpo, que é o contato com o mundo físico através desse corpo. Não sei quem já assistiu Avatar aqui, sabe? O azulzinho lá. O azulzinho. O azulzinho. Eles vão para um outro planeta no filme lá, na ficção. Pandora, né? Pandora, é isso, né? E para viver lá, eles não conseguem viver no corpo humano. Eles precisam de um avatar, para que através desse avatar ele consiga viver nesse mundo. Então, esse corpo nosso é um avatar. Deus não habita a terra, ele criou a terra. Ele está para além. A palavra diz que quando Jesus chega diante do... João escrevendo, né? João. Quem é digno de abrir o livro? Não vi ninguém nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Da onde que vem? Então Deus não cabe dentro do mundo. Mas ele criou alguém, a sua imagem e semelhança, espírito, alma e corpo, que agora consegue assumir essa forma que Deus criou nós, esse avatar, para vivermos no mundo. A imagem e semelhança dele, e quando ele cria o homem espírito, alma e corpo, ele cria o homem espírito, alma e corpo, cria o homem pleno, para um governo completo e absoluto sobre todas as coisas que ele criou. Ele diz quando ele criou o homem, agora governe sobre tudo. Crescei, multiplicai e encher a terra. Olha o governo aí. De pessoas justas. Então, pensando nesse início já, e sempre vamos falar de Gênesis, porque estamos falando do princípio. Sim. Da origem, né? Da origem. Então, Deus cria o homem bom. A palavra diz que foi muito bom quando ele criou o homem. Muito bom. Muito bom. Até que esse homem peca. E no pecado, o espírito do homem é mortificado. Ele passa a viver da alma. Então, agora nós temos um corpo com o espírito que morreu por conta do pecado, e nós não morremos, porque aí entra também a promessa de Deus por causa do pecado, né? Ao dia que você comer desse fruto, você morrerá. Aí Adão come o fruto e fala, não morri. Mas o espírito morreu. E a consequência, anos depois, se dá no corpo, que também volta ao pó da terra por conta do pecado. Então, esse homem, como nós temos um corpo e uma alma, o espírito morre, é mortificado por conta do pecado, e passamos então a viver
segundo a alma, segundo as nossas emoções e vontade. Sim, Um exemplo de quem caiu e não tinha corpo é Lúcifer, sim. Satanás. Era um espírito Um espírito caído. caído. Então, quando ele cai, ele não tem o corpo. É um espírito caído. Por isso que hoje ele procura corpo, mas é conversa para outro dia. É conversa para outro dia. Então, nós que temos um corpo, nós vivemos um espírito mortificado, sem Cristo, Isso. e vivemos da alma. E somos governados por ela. Então, o corpo ele se tem contato com esse mundo físico, a alma vai tratar da nossa personalidade e o espírito da comunhão com Deus. Deus não fala com a nossa alma. A gente que fala, né? Davi falava com a própria Davi alma, falava, né? Davi Dava jeito nela. Davi falava assim: aquieta-te minha alma dentro de mim. Por que me perturbas, ó minha alma? É isso aí. Espera em Deus e eu louvarei mais uma vez. Meu Deus. Então, a nossa alma tem que se aquietar. A gente precisa colocar ela no lugar através do Então, Espírito Santo. E o que Deus, a relação de Deus com o homem É o Espírito. é por meio do Espírito. espírito do homem. Gente, isso é uma chave espiritual gigantesca. Escreve isso Já e depois anota. vocês estudem sobre isso. Deus não vai falar com você na sua alma, nas suas emoções, nos seus sentimentos. A nossa alma, nossas emoções, nossos sentimentos, elas estão a serviço do Espírito Santo por meio do nosso espírito regenerado, por meio da palavra de Deus. Outra chave. Então, vai anotando aí. Vai anotando. Vai anotando. Então, quando nós não tivemos o encontro com Cristo, nosso espírito está mortificado. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nosso espírito ele é regenerado. Olha isso. E na regeneração, então, nós começamos a ter comunhão com Deus por meio do nosso espírito. Então, o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos nós filhos. somos filhos de Deus. Então, é sobre isso que nós estamos falando e a necessidade da compreensão, ainda que simples, dessas coisas, para que nós possamos ter uma vida equilibrada. O que acontece? Já pontuando uma coisa que vai ter durante as conversas aí. O nosso espírito precisa estar regenerado, alimentado, fortalecido pela palavra de Deus, para vivermos uma vida equilibrada. Quando nós quebramos esse princípio do espírito, nós vamos precisar de ajuda. Quando nós quebramos o princípio, nós precisamos nos arrepender. O arrependimento é que nos leva à comunhão com Deus. E eu preciso me arrepender quantas vezes? Todo dia. os dias. Não nos arrepender das obras objetivas que nós fazemos, mas se arrepender de quem nós somos. Reconhecer que Pai, Filho e Espírito Santo estão certo, o Éder está errado. Sempre. Sempre. Esse é um caminho de arrependimento. E esse caminho de arrependimento mantém o espírito ligado ao nosso espírito. E nós temos comunhão com Deus. Só concluir essa parte, senão eu ficava esquecendo. Não, segura aí. Então, quando nós quebramos esse princípio, normalmente o ser humano vai buscar ajuda em muitas outras coisas. Menos se arrepender, porque é mais fácil. Vai beber de outras fontes. Pode falar. Falando disso, que vai buscar, né, ajuda em outros lugares, a questão é que quando Jesus se apresenta à samaritana, Sim. ele tá literalmente oferecendo isso para ela. Você não vai precisar buscar em lugar nenhum, porque eu sou uma fonte inesgotável que sacio a sua sede por completo. Tudo que você precisar está em mim. Essa foi a revelação ali naquele momento. Paulo escrevendo aos Colossenses, se não me falha a memória. Cristo é tudo em todos. Mas o que eu ia falar é quando você fala a respeito, porque eu acho que é muito importante nós deixarmos isso bem claro, que é essa conexão que nós temos com Deus a partir de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque quando, igual você fala, né, que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos a salvação, né? Que é graça. E nesse momento de conexão, que tem essa testificação do Espírito Santo de Deus no nosso espírito, aí se forma a nossa identidade.
é ligada à nossa verdadeira, à nossa identidade original. Sim. Isso é muito importante. Por isso que essa ligação espiritual, por isso que eu falo que tudo é espiritual. Tudo em nossa vida, o nosso propósito, o nosso chamado, por que nós está aqui? Porque essa é a pergunta que o povo faz, né? Por que a gente está aqui nesse mundo? É nessa conexão espiritual que tudo se revela. Porque o nosso espírito ligado ao Espírito Santo de Deus testifica que somos filhos. A partir dessa identidade a nossa vida se desenrola. Sim. Então não podemos quebrar essa ligação para nada. Por isso que quando eu falo para vocês que tudo é espiritual, o seu trabalho manual, o Lia é eletricista, é espiritual. Porque a sua identidade também é o seu trabalho. Então quando nós entendemos essa filiação, quando o nosso espírito é ligado ali, vai testificar quem nós somos para a vida. Então isso tem que ficar muito claro. A nossa vida é a partir da nossa identidade. Qual é a minha identidade? Eu sou filha. Não tem como arrancar isso de mim. Tanto é como você deu exemplo. Desculpa, pessoal, eu tô meio rouca. São conferências e conferências. Quando você fala do serviço do Li, né, como exemplo o nosso, vocês já repararam que muitas pessoas, quando elas se entregam, têm uma conversão, elas começam a mudar até mesmo questões profissionais, questões de estudo. Por quê? Essa verdadeira identidade começa a ser gerada, se manifestar pelo Espírito. Dá origem no Espírito. Isso, porque nós temos uma identidade espiritual em primeiro lugar. Então, começa quando tem essa... É o início. Essa conversão de verdade. Não é esse serviço. Olha, eu me identifiquei com isso aqui. Não é porque você se identificou, é porque é a sua identidade mesmo. Sim. O Senhor começa a levar isso, né? Por quê? O que nós vemos na palavra, né? Que o Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe. Costurou. Ele costurou. Ele desenhou a gente. Então, ele desenhou a gente com um DNA celestial. Todo mundo aqui tem um talento, tem dons, tem uma personalidade. Deus nos fez assim para um propósito definido. Mas isso só vai se revelar quando nós entendermos que a nossa identidade é gerada na ligação do Espírito ao Espírito Santo de Deus. E um compromisso nosso como cristãos em relação a isso é que há uma promessa, né? E o profeta diz assim: eu sou, falando a respeito de Deus, o desejado de todas as nações. Então há um desejo, vamos colocar, há uma falta. No DNA da pessoa existe alguma coisa que, assim, deseja Deus. Ele só não sabe o que é. Ele começa a procurar, né? E por isso que procura num monte de lugar. Vai beber de um monte de fonte. Onde nós entramos aí? Na apresentação do Evangelho, na anunciação do Evangelho, na pregação, no evangelismo. Porque se a palavra falou que eu serei o desejado de todas as nações. Todo mundo deseja. Ele só não sabe identificar o que está acontecendo. Então aí entra o trabalho do Filho de Deus. E aí entra o perigo. Aí entra o perigo, porque a gente vê muitos testemunhos. Eu acho que até na conferência teve um testemunho de uma família que eles foram buscar em outros lugares, mas aquilo não saciou. Sim. Deve estar no YouTube. Não saciou a necessidade que eles sentiam até eles encontrarem. Eu não tô falando de igreja, tá? Não tô falando de religião. Mas é uma religião, né? Sim. Até eles encontrarem Cristo. Por isso que eu falo, o encontro de Cristo com a mulher samaritana, ele revela muito mais do que a gente imagina. Ele revela essa fome, essa sede que essa mulher tinha. E ela procurou em amores, em homens, e deve ter procurado em muitos outros lugares. E Jesus faz questão de deixar essa história registrada. Faz questão. Por quê? Porque ainda lá na palavra, eu gosto muito dos detalhes dos textos, fala que era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário. Então, essa necessidade de Jesus se apresentar ela como única fonte. A única fonte que sacia a minha alma. A única fonte que sacia o meu espírito e sacia a minha carne. Aquele que tem sede busca. É sobre isso. Pastor Marcos. Agora eu posso. Foi falado sobre esse anseio, cara. Esse anseio pela eternidade. Eclesiastes fala isso.
foi plantado dentro do coração do homem um anseio pela eternidade. Sim. E Deus, ele é eterno, Deus é a eternidade, foi plantado algo dele dentro de nós. Por isso que isso gera algo dentro da pessoa que se torna insaciável. Só que se essa pessoa ela se tornar insaciável com a alma, aí deu problema. É um abismo puxando outro abismo. Puxa outro. Agora, se você entende o que é uma vida no espírito, você começa a viver de uma forma diferente. Porque o espírito ele vai puxar também. A partir do momento que você se relaciona, tem uma identidade, ele vai puxar pro seu caráter. Ele vai mudar. Aquele que mente não vai mentir mais. Aquele que rouba, ele não vai roubar mais. Aquele que furta, não vai furtar mais. Uma identificação, né? É, porque quanto mais você chega perto de Deus, mais você quer ser igual a Ele. Não tem como, cara. A presença, pode acontecer tudo, mas se a gente perder a presença dele, aí tá enrolado, entende? Só que essa presença, ela nos traz a identidade, nos traz o entendimento de que o corpo, a alma e o espírito é uma realidade formada pelos céus. Sim. Isso que a gente tá falando aqui, querido ouvinte, é tudo Bíblia, cara. O que a Adri falou sobre o Espírito testificou o Espírito é Romanos, né? O que nós estamos falando aqui é 1 Coríntios 2. Eu peguei lá do verso 11, você que está anotando, 1 Coríntios 2, 11. Diz assim, porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão as do Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Olha isso. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Olha isso. Olha só, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas espirituais, de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, ou seja, o espírito, ele não tem corroboração, ele não tem ligação, ele não tem o elo com a alma. Entende? O que vem discernir a alma e espírito é a palavra, é aquela que discerne a espada de dois gumes, que consegue discernir a alma do espírito. A partir do momento que eu falo que não existe, tem muitas coisas que não são espirituais. Lógico, o que não é espiritual? Meu carro é 1970, ele deu um problema agora. Eu tô vivendo uma situação no ministério ou na minha vida, falar, o diabo estourou meu carro. Não, o carro teve problema porque tinha que dar problema. Mas as coisas do ser humano, cara, Sim. Tudo é espiritual. Tudo que envolve a gente. Tudo que envolve o ser humano. O corpo, olha, a parte que nos conecta com o mundo material, onde a identidade se expressa no caráter, onde o que você é em Deus se expressa no caráter. Você conheceu a Jesus, você está tendo práticas espirituais, isso vai refletir no teu caráter. Quanto mais você é santo, que a Bíblia diz em Levítico, sede santos como eu sou santo. Isso aí. Entende? Quanto mais você se achega perto de Deus com santidade, mais você exala a santidade de Deus. Quem tá limpo, limpe-se mais. Quem tá sujo, se suja mais. Eu chego perto de Deus, não é que eu vou ficar o santo Marcos, não é cara. isso. Eu só vou expressar aquilo que eu tô buscando. É isso Aí, a partir do momento que eu também me amarguro, eu vou expressar aquilo que me amargura. Tá no meu coração, é isso mesmo. Entende? Por isso que as pessoas às vezes vê você numa situação, quando você busca, fala, nossa, tem algo diferente em você, cara. Você chega, eu gosto de ficar perto de você, eu quero ficar conversando com você. Por quê? Porque você carrega algo dos céus. Não é o próprio Marcos, eu só carrego, mas o que eu exalo é o bom perfume de Cristo. Isso mesmo. Isso é a palavra. A sombra. A sombra. Entende? É isso mesmo, a Olha sombra. só, aí a alma, a sede das emoções, vontades, pensamentos, personalidades, onde a identidade molda os sentimentos. Olha só, onde a identidade molda os sentimentos. Se a minha identidade é formada no espírito, ela vai moldar de alguma forma a alma. A alma, vamos falar de isso mesmo. caráter. Se você tem uma vida no espírito, ela vai formar o seu caráter. Aí a alma vai se subjugar ao espírito. É isso mesmo. Entende? Aí o espírito, ele é a parte que se relaciona diretamente com o Pai, com Deus, que é o aonde a identidade nasce. Então a identidade nossa em Jesus, ela nasce no espírito. É a única coisa que se conecta com Deus. Não tem outra coisa que se conecta com o Pai. Então os problemas nossos terrenos aqui, matéria, carne, não tem como eu resolver com uma parte natural. Existe a parte espiritual para resolver isso. Cara, quantas vezes não aconteceu coisa? Eu tô falando de testemunho vivo, próprio, meu, que eu tava muito
muito bravo com algumas situações ou muito mexido, e aí um mentor falou assim, cara, vai dar um cheiro no pai que tá pra mais, você já tá falando pra mais. O que eu fiz? Fui pro quarto secreto, Mateus 6,6, gente, entra pro teu quarto, fecha a porta, onde tiver secreto, eu te Isso recompensarei. cura, viu, gente? Feridas da alma. Isso cura, porque joga pra fora. O jejum joga pra fora aquilo que você é. O seu caráter tá ruim, jejua que você vai ficar um pouquinho pior, mas você vai melhorar. É isso aí. Aí você vai pro quarto. Aí a presença de Deus vem, porque sem ele não tem como caminhar. Se ele não estiver conosco, é igual Moisés falou, se o senhor não estiver comigo, não tem como eu ir com essa galera. Né? Parafraseando aqui. Então, se você entende a sua identidade, se você se relaciona, não tem como você não mudar, não tem como você falar que tudo tudo é espiritual. Teria como você falar que tudo é espiritual a partir do momento que você não se relaciona. Agora, se você não tem uma vida com Deus, se você leva tudo de qualquer jeito, gente, aí fica difícil também o Espírito ali fazer com que borbulhe alguma coisa de Deus na sua alma, dentro de você, né? Então, tenha esse momento com o Senhor, né? Quando eu falo tenha um momento com o Senhor, realmente não é só você fazer o seu devocional diário, eu abrir a minha Bíblia e falar, cara, para um pouco, ouve o que Deus quer para você naquele momento, né? A palavra fala, na oração Deus fala, né? Na comunhão com os irmãos Deus fala. Quantas vezes a gente não sentou em mesas e com pessoas que nem sabiam dos assuntos nossos e começaram a lançar coisas que era o que a gente estava vivendo. Você liga naquilo, né? Então, saudáveis, né? São mesas saudáveis, né? Então, corpo, alma e espírito, sim, é algo espiritual que não tem como eu trazer para o natural. A partir do momento que eu trazer isso para o natural, eu vou ter problemas, eu vou gerar problemas. E são muito difíceis de resolver quando começa a atuar aqui, ó, na mente. Isso, o apóstolo Paulo deixa isso claro em Romanos, a respeito da mente, dos pensamentos, né? Que a nossa mente só pode ser governada por duas forças, ou a natureza puramente humana, com as suas ansiedades, distrações, impulsos, ou o Espírito Santo de Deus. É uma escolha que a gente faz. E em Romanos 8, 5, 6 diz assim, porque os que alimentam a sua natureza humana se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito, porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ser governado pelo Espírito começa no gerenciamento dos nossos pensamentos. Quando o Espírito Santo assume o governo, a agitação, esgotamento, ansiedade dão um lugar para uma mente convicta, focada na paz de Cristo, aquela paz que excede todo o entendimento. Pode vir a tribulação que for, pode vir o pensamento que for, pode vir, mas eu estou alicerçado, meu espírito está alicerçado em Deus. Quando viver uma vida no Espírito é pensar nas coisas que são do Espírito. Agora, um ponto muito importante em tudo isso. Quando não se tem o discernimento espiritual. Nossa, ponto importante. Sobre essa regeneração do espírito, onde você vive espírito, alma e corpo, governado pela palavra e pelo Espírito Santo. O que acontece? Estou falando de alguém que já foi regenerado, tá? Já aceitou Jesus. Já aceitou Jesus, tudo, mas não tem discernimento. Uhum. A alma, ela tem a façanha de substituir o Espírito Santo. Misericórdia. Começamos bem lá. Então, por isso que eu disse que o assunto de conhecimento é muito importante. Por quê? O que acontece? O nosso espírito, ele é o contato de Deus com a gente. A comunhão nossa com Deus através do nosso espírito. Sim. Agora, quando você dá vazão à sua alma, às suas emoções, aos seus sentimentos, depois de ter sido regenerado, e você alimenta a sua alma, os prazeres da sua alma, ainda que seja com alguma coisa boa, você vai estar dizendo que é o teu espírito. E quando nós damos lugar à nossa alma, enganando-nos a nós mesmos por falta de discernimento, há um perigo muito grande no link entre o nosso espírito e a nossa alma.
Porque as pessoas, quando ficam endemoniadas, aí tem a libertadora que pode nos auxiliar nisso aí. A pessoa, quando fica endemoniada, ela fica endemoniada na sua alma. Na alma. E quantos demônios cabem numa alma? 8 legião. Legiões. Se nós lembrarmos do É endemoniado infinito, de né? Gadareno, ele havia 2.000 demônios no seu corpo. Bem infinito. Era bem Infinito. básico, assim. Agora, uma alma que não foi subjugada pelo espírito que já foi regenerado, ela toma conta desse espírito e dá legalidade a espíritos enganadores para conduzir a nossa vida. E pasmem, uma pessoa nessa condição fala língua estranha, Fala. prega, Prega. Muito bem. expulsa demônio, Sim. tem visões, tem revelação. Porque aqui nós estamos entrando num quesito, vamos discorrer sobre isso. Hoje é a introdução, tá, pessoal? Vocês que estão nos ouvindo, é só a introdução. Essa pessoa que teve o seu espírito regenerado, mas não administra isso segundo a palavra de Deus e o Espírito Santo, ela começa a ter informações espirituais do segundo céu. Ela profecia, né? Faz até a profecia. Ela os o duro é espíritos que enganadores. O problema é que a informação não vem da onde está o trono de Deus. E isso é tão grave. Nós temos um exemplo sobre isso em 2 Reis, se não me falha a memória, na vinha de Nabote. Vinha de Nabote. Vou aproveitar para contar essa historinha que eu acho ela Ele gosta dessa história. é muito da hora. Certa vez, o rei Acabe, um casal muito lindo na Bíblia, Acabe e Jezabel. e Jezabel. O rei Acabe, ele tinha do lado do seu castelo uma vinha que pertencia a Nabote. De gerações, era do bisavô, família. do avô de Nabote. Essa vinha era de Nabote. Acabe olha para aquela vinha e a deseja. E dá um preço, dá o preço que você quiser que eu compre essa vinha. Eu quero fazer uma horta, eu quero fazer um jardim com essa vinha aí. E Nabote fala assim, de jeito nenhum. Isso aqui é do meu tataravô, sei lá, do bisavô, é de geração, é familiar e eu não vou vender. E Acabe fica triste. Ah, que dó. Ai, Deus. A palavra diz que ele chega no palácio Triste. com a cortina para baixo, quem não sabe o que é cortina para baixo, bicudo, chorando. O rei, gente. O É o rei. O rei Acabe, o Acabinho. Ele deita na cama e a palavra diz que ele se vira pro lado da parede e começa a chorar, a soluçar. E Jezabel entra no quarto. O que foi, Acabe? Eu posso resolver seu problema. Por que você tá chorando, Acabe? Nabote não quis vender a vinha dele pra mim. E Jezabel fala assim, larga a mão de ser tonto, cara. Você é o rei, você pode tudo. Pode deixar que eu vou resolver isso pra você. E ela fala assim, chama 2 falsas testemunhas, põe Nabote na porta da cidade Misericórdia. e diz que ele blasfemou contra Deus. E Misericórdia. ele vai ser apedrejado, porque as 2 testemunhas vão testemunhar contra as falsas As testemunhas. mentirosas. E diante do povo e dos sacerdotes, ele vai ser apedrejado. E levaram esse plano adiante, e assim se fez. Mataram Nabote apedrejado com falsas Misericórdia. testemunhas, porque ele queria a vinha de Nabote. E Jezabel teve esse brilhante, Plano maligno Ideia. Plano. Boa ideia. do cão. do cão. Que veio da onde? E deu O segundo certo. céu era o próprio Satanás. Quando É, isso, Satanás. quando isso acontece, o Senhor se manifesta a Elias, né? Elias, vai lá, diz para Acabe que eu vou matá-lo, que a vida dele acabou hoje. Quando Elias está indo a caminho para anunciar isso, a palavra diz que o mau Acabe, ele se arrepende. Quando ele ouve essa notícia, cai em cinzas, faz um jejum, se arrepende, e Deus fala assim, não, ele é sincero o jejum dele, não vou matar ele agora não. Mas se passam 2 anos e pouquinho, e olha só, profeta, não vou lembrar o nome agora, acho que é Micaías. Não, o profeta de Deus diz assim, Eu queria ter a cabeça dele.
Só isso. O que acontece? Ele, depois de 2 anos, Acabe vai para uma guerra e ele chama todos os profetas de Baal. Micaías. Micaías, Agora eu lembrei Lembrou, né? dele. Agora eu lembrei dele. Chama os 400, Gosto dele. os 400 profetas gosto. de Baal e os 450 de Azera, alguma coisa assim. Isso. Azera. Azera. E chama o rei... Qual o nome do rei? Gente, 2 Crônicas. É o rei. Não sei, amor. Não, agora eu não lembro. É o rei. Nossa. Josafá. Lembrei. Ele chama o rei Josafá porque tinha uma aliança, acho que era casado com um parente, com um primo, alguma coisa assim, e ele se alianciou, fez uma aliança que não deveria com Acabe. Se aliançou. E Acabe vai para essa guerra e chama Josafá. Josafá. Josafá, vai Por comigo? causa dessa aliança aí, Por né? causa da aliança. Ó, que linda a aliança. Josafá falou assim: eu vou contigo. Os meus cavaleiros são teus, os meus soldados são seus, nós vamos para a guerra. Mas você não tem nenhum profeta aí, não? Aí ele chama os 400 profetas, pastor Marcos. Os 400 profetas de Baal, que eram os profetas de Acabe, diz assim: Senhor, vai para a batalha que você vai vencer. Pode ir para a batalha que o Senhor entregou o exército para você. Aí Josafá, meio assim desconfiado, você não tem mais nenhum profeta aí, não? Já tava sentindo. Acabe fala assim, tem Micaías, mas ele sempre profetiza contra. É o grupinho do contra. Tem um grupinho do... Você sempre vai falar alguma coisa do contra. É um divergente. É um né? divergente. da história. Aí ele manda chamar Micaías. Quando ele chega lá, quando ele vai... O servo de Acabe vai chamar Micaías, fala assim, só que assim, todo mundo já falou que o rei vai vencer. Profetiza isso também. Não vai falar coisa contrária lá. Tentando E eles tentando manipular Micaías. Micaías chega diante do rei Acabe e de Josafá. A pressão A do cara. pressão, a pressão. Chega diante dos dois e Acabe olha pra cara dele, porque Não precisa nem falar, é só olhar pra cara dele. já não gostava dele. Já sabia que ele ia Lá falar. vem esse divergente falar. E pergunta assim, Micaías, qual que é a palavra do Senhor? Não, pode ir que você vai vencer, rei. Pode ir pra batalha. Fala a verdade. Acabe, fala a verdade. Tá bom. Assim como o Senhor me revelar, assim eu vou falar pra você. A hora que ele fala isso, o servo de Acabe dá um tapa na cara dele. Meu Deus. Mas ele fala assim, mas o Senhor perguntou? Vi o Senhor... Ó, aí entra o segundo céu, entra a revelação. Vamos falar do espiritual aqui, né? Da conversa. Eu vi o Senhor no seu trono, cercado de exército de anjos. Uau. Olha o que Micaías está dizendo para o rei. E sentado no seu trono, o Senhor dos exércitos perguntava assim: como eu vou matar Acabe? Porque eu vou fazer isso hoje. Meu Deus. Olha a visão de Micaías, gente. Top, né? Esse meninão. Quero ver essas coisas aí, senhor. Eu quero uma ideia. Quero ver. Ó, vocês conseguem imaginar Deus? Eu quero uma ideia. Fez uma reunião com o exército de anjos e ele falou assim: eu quero uma ideia. Eu vou matar gente, Acabe. Vai ser hoje, tá, Cara, gente? isso é Bíblia. Não Bíblia. estamos parafraseando, Não, é Bíblia. Segunda É Reis. Bíblia. Pode pesquisar lá É, que tá, essa Segunda história Reis. tá lá. Isso é Bíblia. Eu tenho... Nós vamos matar Acabe hoje. Eu vou matar Acabe hoje, mas eu quero uma ideia de como eu vou fazer isso. 1 Reis 22 e 2 Crônicas 18. É isso Anote aí. aí, Anote aí. Anote aí, depois vocês lêem. Aí a palavra diz que um espírito se levanta no meio dos anjos e diz assim: eu tenho uma ideia. Deus fala: pode falar. Eu vou ser um espírito enganador na boca dos profetas, 400. dos 400 profetas. Sim. Acabe vai acreditar. E ele vai morrer. E Micaías viu tudo isso daí. Micaías, em Top, visão, né, viu mano? isso e falou para Acabe e para Da Josafá. hora. Depois de ter tomado um tapão na cara. Aí tomou outro tapa e o rei Acabe falou assim: manda prender ele a Pão e água. até eu voltar. Tava Aí ruim. Micaías fala assim: se Você voltar. você voltar. Aí Acabe, assustado, amo o profeta. porque fez de conta que não ligou pra profecia, né? Tipo, tava ruim, mas agora piorou. Aí ele fez de conta que tava bom. Então ele falou assim: Josafá, você vai com o seu carro, com o seu cavaleiro, com sua roupa de rei.
Olha só. A conversa de Acabe, gente. Misericórdia. No fundo, ele tava com medo. Tava com medo. Ele Por quê? sabia. Ele pega uma armadura de um soldado normal, tira a roupa de rei, tira a coroa e se veste como um soldado comum pra ir pra guerra. Pra ninguém saber que ele Sabia, o rei. ele sabia. é o rei. A palavra diz que quando começa a batalha, os soldados que cercaram Judá e Israel, que fizeram essa junção para ir para a batalha, correm atrás da carruagem de Josafá, porque ele era o rei, pensando que ele era Acabe. Há uma perseguição, imagine a cena de filme, os cavalos atrás da Podia carruagem. fazer um filme disso aí, mano. Correndo atrás da Alguém? carruagem de Josafá. A hora que eles conseguem parar a carruagem de Josafá dá um grito. Não sou eu, não sou Acabe. Pelo amor de Deus. Cuidado pra não morrer me na mata. batalha dos outros, viu, gente? Cuidado, gente, com as alianças que você faz. Cuidado pra não morrer na batalha dos Você outros. não tomar... Nem tinha como ele falar que não ia. Não tinha nem como falar que não ia, porque tinha uma aliança. Ele tinha uma dívida. Tinha uma dívida, Tem que tomar tinha que... cuidado. Aí ele tira a coroa, se apresenta, e os soldados falam assim pro rei, eu não lembro o nome do rei que estava perseguindo ele, ele fala assim, rei, não é Acabe não tá aqui. Aí o rei fala assim, dobra os joelhos aí, arqueiro, Nossa, e já fala pra nós. mira uma flecha pra cima e atira. Gente, Já cai no carro. Aonde caiu a flecha? aonde caiu essa flecha? O cara fechou os olhos, tirou a flecha com os olhos fechados. A flecha passou na fivela da armadura que Acabe estava. Acabe sangra durante toda aquela tarde e morre. Amém? Amém ou não amém? Mas ele não tava escondido Não estava escondido? na roupa de coisa, não? soldado? Na Ninguém roupa de tava vendo soldado? Às vezes as pessoas até se escondem, mas não tem como se esconder de Deus, né? Não tem como se esconder de como. Deus. Então estamos falando de um episódio extremamente espiritual. De direções espirituais da parte de Deus e da necessidade de nós estarmos ligados a Deus pelo Espírito, em Espírito e em verdade. Então, recapitulando um pouquinho aqui, deixando os meus amigos de mesa falar, porque hoje eles falaram que eu ia falar bastante, eu já gosto de falar, né? Pensando sobre o corpo, é a parte exterior. O pastor Marco colocou muito bem também, tocou nesse tópico. Quais são as funções do corpo? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, com o nosso corpo, é a parte exterior, visível, humana, matéria, e foi criado para ser instrumento da alma. O nosso corpo foi criado para ser instrumento da alma. Se você quiser anotar isso também, pode anotar. A alma é a sede da personalidade, composta por mente, emoções e vontade. Então a alma, ela é composta pela mente, emoções e vontade. A alma decide, a alma pensa, a alma sente e ela escolhe. Aí vem o espírito. É a parte mais profunda do homem. Nele existem 3 funções principais. Há muitas funções no espírito, mas 3 principais são a consciência, a comunhão e a intuição espiritual. E esses assuntos nós vamos escorrer durante a semana, tá, caro ouvinte? Se você está aí tentando entender o que é intuição, o que é comunhão, a consciência, é faculdade do espírito, como é que isso... Nós vamos... Segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem tem continuação desses assuntos aqui, amém ou não amém? Amém. É pelo Espírito que Deus fala ao homem. João 4:24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então a ordem estabelecida por Deus, Deus criou uma ordem perfeita. Qual é essa ordem? Deus, Espírito, alma e corpo. Então Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, se põe tudo juntinho aí. Primeiro, depois o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Amém ou não amém? Então recapitulando aqui para ficar bem compreensível, porque é um assunto bem extenso e profundo, né, no nosso entendimento. Então, o corpo, ele é a parte exterior, visão, audição, tato, olfato e paladar, que é instrumento da nossa alma. Então, imagine a lâmpada aqui, caro eletricista Eliezer. Então, tem o condutor, que é o fio, que é o cabo, tem a lâmpada.
Então, quando você liga o interruptor, a energia passa por ela e manifesta a luz. Então, tem o corpo. Quando vem o espírito, manifesta a alma, que se reflete pelo corpo, mas por uma ação do espírito. Agora, se o espírito não for regenerado, isso não acontece. Então, a nossa alma é composta por mente, emoções e vontade, e o nosso espírito, consciência, comunhão e intuição. Amém ou não amém? Então, a ordem está aí: Deus, espírito, alma e corpo. Quando essa ordem é respeitada, o homem vive em harmonia. Amém? Amém. Passo a palavra para vocês um pouquinho. Vamos dar uma respirada ali? Respirar um pouquinho? Depois a gente volta. Tem uma perguntinha aqui que os pastores já vão responder aqui pra gente. E depois a gente volta. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. É isso aí. Aí, galera. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Diga.
perdido estou sem ti. Tem duas, tá? Voltando com duas perguntas aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos lá. Jussara. Gente, quando vocês mandarem as perguntas, mande de onde você é. Pra gente saber de onde você tá ouvindo a gente, tá bom? Jussara mandou uma pergunta pra gente agora à noite. E à noite, né? Tá à noite, né, gente? E a pergunta é o seguinte. Vou mandar aqui pro pastor Éder, mas todo mundo tem liberdade aqui. Como o Senhor define o limite... Ah, não, perdão, nessa não, gente. Ih, perdi. Só um minuto. Aqui. Qual é o principal sinal de alerta que a alma assumiu o controle e tirou o espírito do governo? Uau. Tipo, eu tô sendo governada pela minha alma e não pelo espírito. Qual que seria o sinal de alerta, assim, pra pessoa identificar que isso tá acontecendo? O que acontece? Quando a alma passa a governar, ela deixa de se submeter à direção de Deus e passa a agir pelos seus próprios recursos. E quais as evidências, né? Tentando simplificar essa pergunta. Muito obrigado pela pergunta. Você toma decisões baseado apenas na lógica e emoções. Essa é uma evidência. Quando você está decidindo baseado em lógica e impulsionado por suas emoções a decidir, em vez de buscar a direção de Deus, significa que a sua alma está governando. Então, o que faz mais sentido para mim? Você começa a perguntar. Ou o que eu sinto vontade de fazer? Então a Bíblia ensina o quê? Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Então o grande desafio é, sobre tudo o que você pensa, você pautar pela palavra de Deus e pela Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Sem buscar as Escrituras para aprovar aquilo que você está sentindo. É verdade. Porque às vezes nós podemos, e já vimos muitas situações, de manipular a palavra para enquadrar naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu estou sentindo, naquela vontade que eu tenho. Isso é uma evidência de que a alma tá lutando. E é pura perca, né? Pura perca. Então a alma confia na inteligência, o espírito aprende a depender de Deus. Você perde a paz com facilidade? Uma das evidências que nós somos governados pelo espírito e não pela alma é que mesmo em meio às circunstâncias contrárias e às dificuldades, até quando não dá certo, né? Até quando está tudo caindo à volta, nós temos paz em nosso espírito. Isso significa que nós estamos governados pelo espírito e não pela alma. Quando a alma governa, o que acontece? Uma das evidências. A ansiedade sua está aumentando ou você está conseguindo manter o equilíbrio? Suas emoções estão preocupantes, né? Tá agravante aí. O medo domina? Você sente medo? Amedrontado? A preocupação controla as decisões que você precisa tomar? Essa é uma evidência de que a alma está governando. Já a paz do espírito funciona como um árbitro interior. Não é o que a palavra fala? Sim. A necessidade de controlar tudo, a alma gosta de ter tudo sob o seu controle. Se você é uma pessoa que gosta de controlar as coisas, não gosta de abrir mão do controle, e as coisas têm que ser do jeito que você desenha e imagina, e você fica muito mal quando você perde o controle, você está sendo governado pela alma. Então, se você diz assim, eu resolvo, eu preciso entender tudo o que está acontecendo, a alma. O espírito... Vida no espírito é bom, né, cara? Por causa disso. Fica num sossego, velho. A hora que você pega isso aqui, ó. Isso aqui, não, tá na minha mão. Eu tô no controle das garrafas. Daqui a pouco parece que se esvai pelo meio dos dedos. Aí você fala, caramba, o que tá acontecendo? Perdi o controle. Não, o controle tá nas mãos de Deus. É sobre isso. Exatamente. Águas profundas não tem controle, Meu né? Deus, você vai nadar onde? Você vai ter que ficar submerso.
Uma das coisas também é quando você não ora, né? Você ora depois pra Deus aprovar aquilo que você quis fazer. Aquilo Você, que você já você quer que Deus Chancele, Chancele cele, né? aquilo Aquilo que que tá fazendo. você tá fazendo. eu, Abençoa meus planos, Senhor. A busca por reconhecimento é uma evidência de que a alma está governando. Sim. Quando a alma governa, existe necessidade constante do quê? De aprovação, Das pessoas. elogio, posição, influência. Status, né? O espírito procura agradar somente a Deus. Então, acho que eu ajudei com a resposta e eu quero que o pastor Marcos ajude nessa resposta também. O ego, superego, id, ego, superego, alguma coisa assim, cara. Já é a quando- versão, quando já você entra é uma no outra versão. Cara, quando você entra no quarto secreto, isso aí tudo se esvai. Você não quer mais nada, você quer a presença. Me entenda que quando a gente tá falando de algo espiritual, não tô falando de fazer as coisas, né? Porque, de repente, é o que a senhora postou hoje lá no seu Instagram, Verdade. né? nas Às vezes as stories. pessoas olham o seu trabalho e falam, não, esse cara aqui é de Deus, porque ele trabalha muito, ele faz as coisas, ele vai, ele corre atrás, meu irmão. Aparência. Aparência, é você performar, me entenda, performar e não perfumar, né? É uma diferença. Perfumar, eu tô falando de perfume de Cristo. E se você faz isso também, você não tá errado em fazer. Só que você tem que saber como você está fazendo. Cada um foi chamado para alguma coisa, né? Então, para mim não entrar nesse assunto também mais a fundo, não, né, tem assunto por até meia-noite, né? E É verdade. eu postei hoje, eu Tem outra repostei, pergunta aqui. eu repostei hoje algo do livro do Carlitos Paz, que responde, a hora que a gente ouviu essa pergunta aqui, responde, eu acredito que responde o que você, querido ouvinte, está perguntando. Que fala assim, ó, tudo aquilo que você não puder orar para decidir, já está decidido fora da vontade de Deus. Olha isso. Essa é a resposta. É muito pontual. É muito Muito. pontual. Bem mais simples do que Bem, eu falei, mais fácil de entender. Outra pergunta. Como treinar a alma para aceitar o governo do espírito sem resistência? Sempre vai ter resistência. Gente, a alma... tem uma aula no Instituto de Formação Cristã, No IFC, que diz assim, merismas. merisma, mas tem uma outra, que é a alma é como um Jumento selvagem. selvagem, Verdade. que não se pode Domar. domar. Não tem doma. Ela é subjugada pelo espírito. Ela não, a alma, traduzindo, não se converte. Não. A alma, ela é subjugada pelo espírito que foi regenerado e ela está ali para obedecer ao espírito. Só que nós passamos tanto tempo Alimentando essa alma. alimentando essa alma que entra no assunto de batalha interior, de batalha espiritual. Que a gente vai falar mais pra frente. É entre nosso espírito e nossa alma. E a palavra diz assim, você não faz o que você quer. Você faz o que o seu espírito quer ou o que a sua alma quer. Então alimente o seu espírito para que você possa... Aí entra as disciplinas espirituais, né? Eu acho que é em Coríntios que fala esmurrar o corpo e reduzi-lo à servidão. Isso também serve pra alma. Sim. Não tem Paulo jeito, diz a gente tem assim, que esmagar ela. por amor a Cristo eu me tornei escravo. Escravo. Então, eu acho que entra muito aí a prática das disciplinas espirituais. Renovação da mente, blindar nossa mente, trocar nossos pensamentos almáticos pela palavra. Isso é uma chave que você vai levar para sua vida. A ansiedade está tentando te dominar, você vai trocar esse pensamento de ansiedade por um pensamento que está baseado na palavra. Lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. É melhor para ver E se trazer à nossa mente tudo aquilo que traz esperança. traz esperança, pensar no que é bom, no que é agradável. no que é de boa Então, fama. então entra aí. Aquieta a minha alma. Isso, faz meu coração ouvir tua voz. Entra aí o jejum, que é a abstinência, que é o treinamento. Jejum é treinamento de não. Se você não tá conseguindo falar não pra um bolo, você não vai conseguir falar não pra tua alma. Entendeu? Entra aí e entra nessa questão de subjugar a alma, de batalhar contra a alma e deixar o espírito aí. A resistência vai ter pra sempre, viu, gente? É a aula de merismas ali, vai estar sempre brigando dentro de você. Renovação da mente, troca o repertório aí.
Tem gente que só fica pensando nas coisas do passado, gente. A palavra já fala deixar para trás, as coisas para trás ficaram, agora eu prossigo para o alvo. É uma renovação de mente. Gente, quando a gente aceita Jesus, a nossa mente precisa ser renovada. A gente não vive mais de passado, de doença da infância, de doença do sei do quê, de doença do sei o que lá, que eu absorvi não sei da onde. Gente, a gente passa por uma libertação, pelo amor de Deus. A gente pensa diferente agora. E a libertação de ambientes, de pessoas. De pessoas, de memórias. lugares, de memórias, De memória. Ai, de mas falas. vai ser uma amnésia? Não, mas o Senhor cura isso daí. Outra coisa é criar rotinas como âncoras da nossa vida. Eu acordo, a primeira coisa, eu não pego o celular. Eu pego a Bíblia. Eu oro ao Senhor. Eu canto um hino. Eu faço uma oração. Eu faço um jejum. Só que a gente quer ter uma vida espiritual e a gente quer viver fazendo as coisas da alma. Agora, é possível ter uma vida espiritual sem comunhão. Sim, olha só. Tentar, né? Tá tentando, É né? possível? Sabor espiritual. É possível... Pode falar, pastor. Senão eu vou... Você vai avançar. Tem 3 versículos que falam sobre insaciedade da alma, tá? Isso Bíblia, tá? Então, porque os desejos do homem, cara, a alma é infinito, é insaciável. É infinito. Então, se a gente pega, você que tá anotando, você pode anotar Provérbios 27 e 20. Então, assim, a alma nunca se farta e os olhos do homem nunca se satisfazem. Se eu pegar Eclesiastes 6:7, todo o trabalho do homem é para a sua boca, contudo, a alma nunca se satisfaz. Aí nós vamos lá em Jeremias. Não tem. Agora você pega Jeremias 31:25. O segredo tá aí. Pois satisfiz a alma cansada e saciei toda a alma desfalecida. Cara, não tem nada que satisfaz a alma. Tanto é que o Espírito Santo, o Espírito que habita em nós, ele subjuga a alma. O que a gente precisa entender é que a alma só aceita o governo do Espírito quando percebe que o Espírito é um líder firme. E como que eu deixo um líder firme? Ele tá ali, sabe? Ele é resistente, ele criou resistência, ele é constante. Cada pequena decisão de você escolhe o propósito em vez de prazer imediato diminui a resistência da alma. A gente precisa matar ela, bater nela todo dia. Não tem jeito. É diário, é diário. Por isso que a gente não jejua, a gente tem uma vida jejuada. Disciplinas espirituais. Aí a gente torna o Espírito Santo. Domínio próprio vem líder. aí. Fruto do Espírito vem aí. Vai ver mais pra frente. Então, respondendo a sua pergunta, nessa questão de como, né, treinar a alma para aceitar o governo do Espírito e sem resistência, a resistência sempre vai acontecer. O que você vai conseguir fazer? Deixar o seu espírito mais firme, mais forte para falar não para ela. Para ele poder dominar o seu corpo e fazer aquilo que o Espírito Santo quer que você faça. Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal. Tá toda hora diante de mim. Toda hora. É uma decisão que você tem que tomar. Eu não quero, mas o meu espírito que está em Cristo, em Deus, ele projeta isso em mim, traz isso pra mim e eu tenho uma escolha. Você Entendeu? não vive mais aí. Você não precisa disso. Você lembra que você foi liberto? É isso que o Espírito Santo fala pra gente. E principalmente quando há um arrependimento, que é o que De o Espírito verdade, Santo né? traz, Produz. ele te constrange nisso, ele te aquebranta nisso, ele te mostra que isso não é a vontade dele. Não tem como você não falar que é ele falando, porque é um constrangimento, é um quebrantamento que você fala, eu não quero, então. Você até se Espírito Santo, envergonha de ter pensado em se fazer. vergonha. E você pede perdão, Espírito Santo, me perdoa pelo que eu pensei. É aí que entra a renovação da mente. Quando vem um pensamento, você na hora você fala assim, nossa, por que eu tô pensando isso? Eu repreendo esse pensamento agora. Você tira esse pensamento e tem que substituir. Que eu falei aqui, pela a palavra. substituição. Você traz a palavra para poder tomar lugar. Não é uma ressignificação, é a substituição. Não é Ninguém ressignifica ressignificação, é isso. nada. A gente substitui Por isso- a mentira Pela verdade. pela verdade. Não, por isso que quando a gente se converte, cara, e se batiza, né? Que fala que o batismo é o quê? O velho homem morrendo pro novo homem surgir. Aquele velho homem, cara, todos os dias, ele vai tentar sair. E se você não subjugar ele através do Espírito, você tá enrolado. A alma só ela pancada é insaciável, nele. ela é pancada. É só Você pancada. quer viver uma vida em Deus plena? Meu irmão, plena, tenha
as atitudes, tenha as disciplinas espirituais. Jejua, ore, fale com o Senhor, tenha relacionamentos saudáveis. Né? Cria uma disciplina de âncora mesmo, aquilo que você faz todo dia. Sim, quantas vezes a gente não atende pessoas que falam, e aí, fala, então, tá passando por uma situação, me converti, mas tá... Aí vai conversar com a pessoa, os relacionamentos dela... Continua cara, a mesma coisa. Mesma coisa, tem as mesmas atitudes. Gente, não muda o jeito de falar da O pessoa. dialeto. Eu assim, um testemunho, cara, quando realmente eu voltei para Cristo, quando eu tinha algumas coisas que eu fazia, que quando eu comecei a mergulhar na oração, o Espírito Santo falava para mim, falava, o seu dialeto não tá legal. E eu, assim, gente, 99% do que eu falava era palavrão. E aí no outro dia que eu realmente me converti ali, fui para Deus, no outro dia mudou? Não, foi um processo. Só que a partir do momento que eu começo a entrar na identidade que Deus me deu, eu começo a passar pelo processo. E eu tenho que falar, eu não quero mais, eu não vou xingar mais, eu não vou fazer as coisas erradas, eu tenho que mudar o meu dialeto, eu tenho que mudar a minha convivência, eu tenho que andar com pessoas que amam mais a Jesus do que eu. Os grupos do WhatsApp, tem que sair do grupo do WhatsApp. Teve vezes no meu trabalho que eu tive que sair de grupos. Por quê? Porque o grupo rolava muita pornografia. E o que eu fiz? Vou sair. Por que eu vou sair? Ah, pastor, mas isso aí vai... Cara, é uma coisinha, um detalhezinho. Ah, não dá nada. Isso aí pode ser... Um abismozinho vai puxando outro abismozinho. Esse não dá nada, é uma certa... Não, cara, não. Eu tenho aqui, me veio agora à mente, a respeito de Jesus. Uau. Jesus no Getsêmani, ele estava vivendo ali uma dor triste de morte. A alma dele estava destruída. Mas através da rendição à vontade de Deus, ele assumiu o governo através do Espírito para cumprir o propósito. É sobre isso. Para cumprir o... Mano, Jesus viveu isso. Ai, mas eu tenho dores profundas. Dor de morte? Você está condenado à morte? Como Jesus estava pelo pecado dos outros? Sim. Jesus suou gotas de sangue, um esgotamento de alma, de emoção, de sentimento, de corpo. Um esgotamento. E ali, no Getsêmani, ele viveu a maior batalha de alma da história. Jesus viveu uma batalha de alma. A alma dele estava triste até a morte, mas ele governou a alma através da rendição à vontade de Deus. Isso aí. As coisas velhas se passaram e Tudo se fez novo. Prossiga para o alvo, a soberana vocação que é Cristo. Odre novo, vinho novo. Deixa Deus trocar o odre, colocar outro vinho aí dentro, outro óleo novo e deixa transbordar. É isso aí. E a gente vai falar sobre isso, frutificar o fruto do Espírito. Mais pra frente a gente vai falar a respeito disso. Começar as considerações finais. Meu Deus! Esse horário parece que passa mais rápido. Né? Tenho... Nem vai dar tempo então, Por isso que nós estamos falando rápido, né? gente. Pode falar devagar, gente. A gente É verdade. WhatsApp 2. falar em 10 programas, não tem problema. O importante é que fique bem claro a palavra de Deus. Gente, então traz o centro de hoje. Qual é o cerne de hoje? O embasamento da nossa fé tem que ser na palavra. O meu povo se corrompe, se perde por falta de conhecimento. O que nós estamos fazendo pelo aqui. Espírito Santo de Deus e pela palavra, é tentar estabelecer esse fundamento, espírito, alma e corpo. Então a nossa conversa de hoje, a nossa introdução é espírito, alma e corpo. A queda do homem, quando o homem peca, alterou completamente essa ordem. Sim. Porque era Deus, saiu do lugar. Espírito, alma e corpo. No pecado, isso foi alterado completamente. Gênesis 2, 16 a 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que morreu? Espírito. Não foi o corpo imediatamente. Também não foi a alma. Quem morreu foi o Espírito. O homem perdeu sua comunhão com Deus. Foi isso que aconteceu por causa do pecado. O que separa vocês de Deus é o pecado. Dizia o profeta. O que faz separação entre vós e o vosso Deus e o nosso Deus é o pecado. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então a palavra fala que nós estávamos
mortos em nossos delitos e pecados. Então a alma estava vivendo, o corpo estava vivendo, mas o espírito estava morto. O espírito tornou-se incapaz de governar por conta do pecado. Então é sobre isso que nós estamos falando, sobre a queda do homem e sobre a regeneração que precisa ocorrer para que a gente administre a nossa vida novamente segundo o plano original. Espírito, alma e corpo. A alma passou a governar. Com o espírito morto para Deus, a alma assumiu o controle. Então tem muita gente que não teve um encontro com Deus ainda. Você possa estar me ouvindo e ainda não entregou a sua vida a Jesus. Nós queremos dizer com muito temor e amor: quem controla a sua vida é a sua alma. E nós estamos declarando aqui nessa noite que há um espírito que foi colocado, soprado por Deus sobre a vida do homem e que ele precisa reviver. E isso só acontece pelo sacrifício de Cristo, por você reconhecer a Jesus. O único caminho. O único caminho que restaura o espírito do homem. Então o homem passou a viver pela razão, pelos sentimentos e pela própria vontade. Amém? É É isso. isso aí. E tem uma parte de uma canção que eu quero cantar aqui para finalizar. Vai cantar, gente. Vai cantando. E você vai me ajudar ainda. Eita. Para finalizar as minhas considerações finais, depois Sabe eu, que ele me eu conquistou passo. porque cantava, né? Ó, É verdade. eu fui chamado de soldado ferido, né? É essa que você vai cantar? Não é essa. Ela diz assim, é uma parte de uma canção. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e em teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e em teu corpo tudo novo se fará. Chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, renovar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, ministrar. Que o vento do Espírito sopre. Amém. Que os anjos ministradores Amém. soprem sobre cada mente, sobre cada coração. Vai agora, Pai. Restaurando as vidas, restaurando os corações, restaurando e renovando os espíritos, Pai. para que possamos ter uma verdadeira comunhão com o Pai. De Jesus. Assim como o Senhor planejou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus nos leva a Deus, este lugar. espírito, alma e corpo sejam fortalecidos pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Tenha a sua vida restaurada Em neste nome de momento. Jesus. Tenha o seu espírito fortalecido, a sua alma estabelecida no lugar que ela tem que ser, sobre o governo do Espírito, pelo Espírito Santo de Deus e Em pela nome palavra, de Jesus. em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos leve a esse lugar de forma original. Sim. Aquilo que Deus criou a gente para ser, e Satanás tentou deturpar essa imagem de Deus. Gente, isso é tão forte que hoje o nosso corpo morre.
O nosso corpo morre por conta do pecado, era para sermos eternos. O Senhor colocou dentro de nós, como diz o pastor Marcos, a eternidade. E por isso que é tão difícil a gente se desligar dos que foram. Por isso que é tão difícil a gente aceitar a morte de alguém. Então, essa eternidade está dentro de nós, mas hoje por conta do pecado. Olha como isso é sério. A gente não foi feito pra morrer, não. Não foi feito pra morrer não, gente. É tão sério que... sempre vou tocar no assunto que nós vai ter que conversar depois. Né? Mas quando recebe a sentença por conta do pecado, para o homem foi assim, com o suor do seu rosto. Então eu entendo que o homem não suava. Trabalhava, mas não suava. Não cansava. Não cansava. Era Mano, eu acho que 100%. Ele tinha um corpo que ele conseguia ter comunicação com Deus todo dia na viração do dia. Mano, se nós conversar Não, um negócio vamos agora viajar sobre agora. isso... Eu já pensei num se negócio nós for conversar sobre Acho que isso é uma agora... história. 15 Nossa, minutos essa aqui. É. Cara, se você pegar a viração do dia, era quando Adão pecou, Gênesis de 1 a 3, tá? Eu acredito que finalizou, né? Uma corpo espírita, a gente tá entrando no outro rolê aqui. Estamos com considerações finais. Finais. Então, quando ele pecou e Deus foi atrás de Adão, o que ele falou? Adão, cadê você? Aí Adão falou, tô aqui, né? Parafraseando. E aí, o que Deus fala para Adão? O que aconteceu aí? Aí Adão fala assim, eu ouvi os seus passos Meu Deus. Meu Deus. E tive medo. Você já ganhou o que eu quero falar? Todos os dias ele vinha ter com Adão na viração do dia. Mano, ele vinha. E ele vinha ter com o cara como se fosse igual a ele, cara. Porque ele vinha pisando. Ele suportava a presença Você tá entendendo? de Deus Olha ali. isso. Você imagina Ele como vinha é que era com o corpo? os de passos. Adão, como é Corpo? que era? Se ele dava volta... Moisés pediu pra ver e teve que ser através através de uma fenda de costa, gente. Pelo amor de Deus, olha isso. Eu ouvi os seus passos e tive medo. Você imagina? Aí, cara, o que eu vejo é como se Adão tivesse todos os dias tendo com Deus e ele vinha. Eu acredito que não era aquela coisa gigante que Adão só via os pés dele, ele via tudo. Era, literalmente. Né? Quando você. Saudade. Olha, Baruque. quando você vai para esse lugar secreto em Deus, cara, hoje, na graça, você começa a ouvir os passos de Jesus dentro do seu quarto. A ouvir os passos de Jesus no momento que você para ouvir Ele, para falar com Hoje, Ele. por conta dele, a Agora, gente pode entrar com confiança diante da presença, porque o véu foi rasgado de alto Meu a baixo. Deus. E hoje, pelo sangue de Cristo, a gente pode entrar na presença E é de tão Deus. sério que Olha que lindo isso. após o pecado, Adão, com o suor do teu rosto, agora você vai ter que lavrar a terra. A terra vai produzir espinhos Não e produzia. abrolhos, porque não produzia espinho. É. Agora vai produzir, você vai ter que arar, vai ter que limpar, vai ter com o suor do seu rosto. Para a mulher, assim, ó, você vai ter dores de parto. Muitas dores agora você vai gerar. E para a serpente, diz assim, você vai viver Do pó. do pó da terra. Rastejando. Nós fomos formados do pó, Do pó. da terra. Do Por que ela isso- se alimenta? Por isso nós precisamos discernir e viver uma vida regrada. Espírito, alma, e corpo. corpo. Deus, espírito, alma e corpo. Eu literalmente, Vamos encerrar, gente. cada um, vocês têm 15 minutos para vocês falarem. 10 minutos agora. Porque Considerações, pastor. Vamos na consideração, não, porque que a gente falou, né? De repente, querido ouvinte tá ouvindo e falou assim, e aí? Mas por que a gente viveu, a gente não foi criado para morrer? O pastor Éder falou sobre o pecado. Pecado, Gênesis 1 a Gênesis 3 não existia pecado, Adão não morria. Ele faria A gente nem sabe quanto tempo isso durou, né? Ele não morria. Ali no Aí jardim. o pecado entrou, a palavra diz que o salário do pecado é a Morte. morte. Ah, então a morte entrou a partir daquele momento que Adão comeu do fruto junto com Eva. Então por isso que a gente não acostuma com a morte. Quando alguém vai, algum ente querido, até mesmo um animalzinho, você fala, meu Desligamento, Deus né? do Um céu, desligamento muito forte. você não consegue. Ou seja, a vida é a morte, a morte é a vida se despedindo do tempo para entrar na A eternidade. morte entrou no mundo pelo Sim, pecado. Pelo só que pecado. nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos a plena certeza que nós vamos para a eternidade. Amém. Então nós morremos, mas nós começamos a viver lá na eternidade. Verdade. Entende? É difícil passar isso? Não é fácil a gente administrar a morte com um ente Ó querido, morte, por onde exemplo. está a morte? A sua Então, vitória. Mas aí quando a gente for embora desse mundo, ou se Jesus voltar na nossa geração, cara, nós vamos viver a eternidade com Deus. Sobre isso. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa alegria. Eide, considerações? Bom,
considerações, né, para falar sobre isso. Eu acredito que... Não vai dar para falar. Boa noite, então. Boa noite. Mas antes de falar boa noite, eu tenho que mandar um boa noite pra Luísa, né, gente? Um beijo. Lulu. Beijo, Não Lulu. vou dar as considerações, porque aqui eu já... Amém. Oh, O Espírito já tá. Amém. E nós ficamos por aqui. Som do Céu. Segunda-feira estaremos aqui de novo às 8 da noite até às 10 da noite. Som do Céu, transmitidos pela Rádio da Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo. O som que toca o coração. E as considerações Do Li, Eliezer? que o Li tá tentando aqui passar. Aqui, ó, Li, mais fácil. Voltei. Deus abençoe a todos aí. Que mesa, que noite. Amém. A palavra de Deus é Que maravilhosa, né? presença. Deixa Deus Meu expandir Deus. sua mente aí. Não, ela é demais. Deus abençoe a todos aí. Amém. E ficamos por aqui. Vamos de música. E segunda-feira estamos aqui nesse mesmo horário. Deus abençoe. Grande beijo no coração. E até mais. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Eu troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Eu troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra, meu Deus, e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti
jardim da inocência. Jardim da inocência. Está tão perto, prove, a paz não está tão longe. Cabe as sombras que nos seguiam, quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Veja os tronos.
os tronos de outros reis, dobrados ao chão, virou pó, tudo vira pó, eita, tudo se rendeu, quem não louvará, quem não tem, vamos dizer, importa que ele cresça, importa que, vamos parar de uma vez por todas, de ficar projetando novas sombras, maior que toda sombra, que a gente insiste em projetar, importa que ele seja, de uma vez por todas ele é único, mais uma vez, importa, importa, importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou, importa que ele seja, importa que ele seja único, Do you wanna dance and hold my hand? Tell me that I'm your man, baby. Do you wanna dance? Do you wanna dance under the moonlight? Squeeze and kiss me all through the night, baby. Do you wanna dance? Now do you wanna dance, girl, and hold my hand? Tell me that I'm your man, baby. Do you wanna dance? Do you wanna dance under the moonlight? Love me, girl, all through the night, baby. Do you wanna dance? Well, now, do you wanna dance? Do you wanna dance? Do you wanna dance? Now do you wanna dance and hold my hand? Tell me that I'm your man, baby. Do you wanna dance? Yes, do you wanna dance? I mean, under the moonlight. Squeeze and kiss me all through the night, baby. Do you wanna dance?